Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui cada vez melhor. Hoje vamos seguir uma das sugestões que apareceu nos comentários de uns vídeos anteriores. A banda sueca de Power Metal Sabaton, que tem uma música que fala sobre a Força Expedicionária Brasileira, FEB, durante a Segunda Guerra Mundial. Let's rock the history! Sabaton eu já conheço há um bom tempo, devido ao marido da minha prima, que durante uma festa da família me falou dessa banda em que falava sobre soldados brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, eu só fui poder conferir isso quando eu cheguei na minha casa, porque onde a gente estava, no interior do Rio Grande do Sul, não tinha Wi-Fi e nem rede de dados que pegasse lá. Ao chegar em casa, tive que tentar lembrar do nome da banda, o que foi uma grande dificuldade. Mas como eu lembrava muito bem do contexto da música que ele tinha falado, eu pesquisei, dei uma googleada e achei aí a banda Sabaton com a música Smokin' Snake. Aí fui procurar sobre a banda, se ia vir para o Brasil, fazer shows, como é que tava. E eu descobri que ela ia fazer uma turnê aqui no Brasil e que iria passar em Porto Alegre. Yes! Cara, eu fiquei muito feliz. Só que ela já estava fazendo, o show era naquele dia. Ok, né? Mas era em Porto Alegre, eu não estou muito longe da minha casa, no caso estava 1 hora de Porto Alegre, só que faltava 1 hora para começar o show. E eu também não tinha dinheiro para ver o show. E era o show justamente desse álbum aí que a gente vai hoje analisar. Na verdade não o álbum, né? Mas sim a música. Vamos à banda. Desde a sua criação em 1999, ela modificou muito os integrantes, se mantiveram desde o início o vocalista Joakim Bruden e o baixista Per Sundström. Suas músicas normalmente falam sobre guerras ou eventos históricos, então é uma banda muito interessante para historiadores. Quero dar um destaque especial ao álbum Carolus Rex de 2012, que é um álbum conceitual. Ele está falando somente sobre um evento único ali, que é o período imperial da Suécia. E foi lançado em duas versões, uma em inglês e outra em sueco. Sinceridade aqui da minha parte, eu prefiro em sueco. Não sei, eu gosto das bandas quando cantam na sua língua original. Falando sobre álbuns conceituais, eu pretendo fazer vídeos falando sobre isso. O problema é que um vídeo falando sobre uma única música já se torna bem longo, imagina sobre um álbum inteiro, seriam vários vídeos. Mas é um tema muito bacana para se analisar. Tem várias outras bandas que fazem um álbum inteiro dedicado a um único evento histórico ou fato histórico, momento histórico. A banda gosta tanto de história que fez um canal no YouTube só para explicar as suas músicas, os eventos que estão ali presentes. Eles contam com o historiador Indiana Idol, aqui o nome dele é por causa tem alguma coisa a ver com Indiana Jones. O canal se chama Sabaton History e existe desde 2019. Vocês podem conferir o canal com o link aqui em cima, no card, ou aí na descrição. Todos os vídeos do canal dele estão em inglês, alguns possuem legendas em português, mas a maioria está em inglês. Bem, mas vamos à música que foi lançada no álbum Heroes de 2014, Smokin' Snake, traduzindo Cobras Fumantes. Primeiro, como toda banda de heavy metal, de power metal, sabe fazer uma entrada épica, e eu acho muito massa a abertura. É bem curioso como a banda chegou a essa história. Eles pesquisaram histórias sobre heróis, então utilizaram a palavra herói e davam uma googleada e viu que apareciam. Em inglês, algumas histórias eles já conheciam e foram pesquisar em outras línguas. E ao chegar em alemão, então eles se depararam com a seguinte frase em alemão: Drei brasilianische Helden. Conheceram aí, curiosamente, a história de brasileiros e não de alemães. Então, quando eles falam em recordar, é trazer essa história de volta, no caso, né? Relembrá-la, né? Trazer de volta. E a frase sem rendição é justamente por causa da história que é contada sobre isso. Musicalmente falando, é uma linda entrada épica, com suas palavras muito bem escolhidas e com esse tom de grandiosidade. Só uma curiosidade, no filme 10.000 a.C., Delay, que é o nome do protagonista, é Held ao contrário em alemão.
Bem, aparentemente esses 3 homens lutaram bravamente para segurar um avanço alemão, para que seus companheiros, seus colegas, conseguissem fugir, mesmo sabendo que poderia custar as suas vidas. Já com a relação à música, ela inicia de uma forma muito frenética, porque possivelmente essa ação ocorreu de forma muito rápida. É muito interessante a construção das frases, pois ela é como se fosse alguém que vivenciou aquele momento e está contando aquela história, quase como um bardo da antiguidade. Essa história já era conhecida por aqui, mas pouco divulgada. Nós possuímos um monumento aos mortos durante a Segunda Guerra Mundial, em que tem uma estátua em que faz referência aos 3 soldados que fazem parte dessa história. Já com relação à música, ela vai para um crescendo, para o ápice dos acontecimentos ou do ato heróico. Lembrando ainda que no final dessa frase, dessa estrofe, eles falam a seguinte frase, em português, que é cobras fumantes, eterna é sua vitória, com um sotaque bem forte de sueco que fica bem legal. É curioso que, pelo menos nas músicas que eu escutei da banda, eles não fazem essa alteração de língua em nenhuma outra música, é somente Smoking Snake. Segundo o relato, os 3 soldados brasileiros seguraram uma companhia inteira de alemães, mesmo sendo solicitado que se rendessem. O refrão ainda mantém aquela velocidade, por causa, como a gente falou, é um combate, foi um acontecimento muito rápido, possivelmente, então eles mantêm esse ritmo acelerado, e é interessante para dar a proporção épica que é necessária para a música, existe um coro ou um coral, que também pode ser tanto real, tanto como um sintetizador que preenche o vocal. Aqui é o resultado da batalha, onde os soldados brasileiros lutaram forte, mostrando o poder, a força e a vontade dos soldados brasileiros, dando um inferno para os soldados alemães. Já na questão musical, é bem interessante que o Joaquim, eu acredito que é assim que se fala, não Joaquim, fala essa primeira frase solo, mas depois ela é preenchida acompanhada por vocais em coro, no caso, com um coral. O que dá essa... Cara, eles querem que o negócio seja épico, eles transformam isso, tá? Eles conseguem muito bem isso. Foram enviados para a Segunda Guerra Mundial cerca de 25.000 soldados brasileiros. Na verdade, a gente tem dificuldade em precisar exatamente quantos soldados foram enviados, mas a estimativa era que fosse enviado 100.000 soldados. Todos eles foram treinados pelo exército americano, tanto a FEB, Força Expedicionária Brasileira, como a FAB, Força Aérea Brasileira, que foi criado justamente nessa época. Aqui o refrão é repetido 2 vezes, talvez seja para a questão de relembrar, que eles estavam lutando uma guerra que não era uma luta que não era dos soldados brasileiros. Ou será que era? Talvez a intenção aqui seja de mostrar que esses soldados brasileiros não estavam lutando uma guerra deles, ou uma luta deles, mas que, mesmo não sendo deles, eles estavam ali para cumprir o seu dever como soldados, com sua honra, com sua bravura e tudo aquilo que possa engrandecer uma bela história de batalha, de sacrifício, de honra.
refrão ele é rápido e frenético, talvez como eu já havia falado antes, para mostrar aí a adrenalina, o frenesi, né, como as coisas acontecem de forma muito rápida durante a guerra. É bem interessante como eles procuraram construir toda essa música, todas as características que estão presentes nela. Primeiro quero esclarecer, não é esclarecer, mas sugerir para vocês saberem os motivos que levou o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial. Eu acho ele um pouco complexo de explicar num vídeo curto, aqui já dentro de um outro vídeo. Então eu quero sugerir para vocês os vídeos do canal do Buenas Ideias, que é organizado, né, pelo Eduardo Bueno, e o Nerdologia. Os links vão estar aqui no card ou na descrição. Mas vamos ao ofício do historiador. A banda Sabaton se baseou em uma história que possui alguns problemas. Ela é um relato que foi contado por alguns antigos soldados, mas a gente vai ver que existe algumas incoerências nesse relato. Não é culpa do Sabaton. Pegou a história, contou sobre ela. Mas, mesmo assim, aqui é a função nossa de esclarecer alguns conceitos. Existe 2 fatos semelhantes de 3 soldados brasileiros, no qual recordam 6, que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Um que aconteceu em Montese e outra que aconteceu em Castelnuovo, por volta do mesmo período, em 1944. Vamos primeiro com Montese, onde vem a frase Drei Brasília nicht heilen. Em Montese, no dia 14 de abril de 1944, 3 soldados brasileiros foram mortos, que foram Geraldo Beata da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza. Mas de acordo com a pesquisa de Francisco Miranda, que não é um historiador, mas que se interessa pelo assunto, existe alguns erros nessa história. Por exemplo, Geraldo Beata da Cruz era um padioneiro, isso quer dizer, enfermeiro, e ele estava junto com outras 4 pessoas quando foi atingido por uma granada e morreu na hora, ao tentarem resgatar o pelotão Ari Halden. Ele recebeu medalha de cruz de combate de 2ª classe. Já Geraldo Rodrigues de Souza faleceu naquele dia, só que em Natalina, e eu não consegui achar onde é que era esse lugar lá na Itália, mas não era em Montese. Enquanto Arlindo Lúcio da Silva foi morto por um atirador de elite enquanto ele suprimia o fogo inimigo para que seus colegas, a este sim, recuassem e conseguissem fugir, assim recebendo a medalha de cruz de combate de 1ª classe, que é individual. Mas e as valas e as cruzes em Montese? Existiram de verdade? Sim, realmente existiram. Só que não se sabe com precisão quem eram os soldados enterrados naquelas sepulturas. Já em Castelnuovo, 3 soldados brasileiros foram considerados desaparecidos em janeiro. Eram o cabo José Graciliano Carneiro da Silva e os soldados Clóvis Paz de Castro e Aristides José da Silva. Só que encontraram uma cruz tosca com a seguinte frase: Trai Tapferre Brasil, 24 de 1 de 1944. Traduzindo, 3 bravos, Brasil e a data. Pessoal, com isso não quer dizer que essa história não existiu e que não existem heróis brasileiros. Todo soldado, toda pessoa que foi para a Segunda Guerra Mundial do Brasil ou de outras nações são heróis que lutaram contra uma coalizão, né, contra um Estado opressor, fascista. Então eles lutaram pela liberdade não só do povo deles, mas dos demais povos. Então todos eles foram realmente heróis. Não estou diminuindo, só estou colocando que existe uma imprecisão histórica nos próprios relatos, o que é uma pena. Eu quero citar o professor Denison de Oliveira em uma entrevista ao canal Leitura Obriga História, em que ele fala a seguinte frase: porque por conta da prolongada vigência da ditadura militar no Brasil, o preconceito contra a história militar ainda é muito grande. É triste pensar que dentro da história existe preconceito, justamente nós que devemos pesquisar e acabar com todos os preconceitos ou desmistificar esses preconceitos que foram construídos ou que já estão arcaicos. Recomendo os livros do professor Denison de Oliveira, tá? Que são muito bacanas, que é os soldados brasileiros de Hitler e os soldados alemães de Vargas. Vale a pena. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dele. Desculpa a demora. Apesar do coronavírus estar aí deixando a gente em casa, sem trabalho, o meu trabalho acabou aumentando aí com relação às atividades à distância, tá, para os meus alunos. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês aqui. Links na descrição e também nos cards aqui em cima. E não esqueçam de deixar o curtir, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho, porque infelizmente meu canal
não possui uma frequência, né? Então, aqui ao lado, né, estão sugestões de outros vídeos do canal. Obrigado, um abraço, até mais!